Eu estava vendo uma história em um vilarejo que o Igor Saura até me indicou aqui. E nessa história, nesse vilarejo e tal, tinham pessoas que estavam lutando de tudo para acabar com a seca do seu vilarejo. E os responsáveis dessa seca eram pessoas que eram cavaleiros de uma ordem que lutavam pelos princípios, isso, aquilo e tal. E existiam as pessoas do mal, que eram os ruins, isso, aquilo, que ninguém poderia falar o nome delas, porque aquelas pessoas, elas eram rejeitáveis, elas eram abomináveis, né? E tinha alguém da realeza que acreditava nesses cavaleiros, e que ao ver os cavaleiros não acreditou na ação, no posicionamento deles, tal, e eles eram responsáveis não de uma coisa má, também de criar uma péssima reputação de pessoas que realmente queriam bem das outras pessoas e que essas pessoas não se importavam com nada, só de fazer as coisas boas e que não se importavam com a honra, né? Então, e aí o que eu vejo na minha cabeça? Aquelas pessoas, elas estavam tão desesperadas que elas não estavam interessadas em saber o que o menino estava falando, não, começaram a apedrejar uma criança, porque aquela criança desrespeitou a ordem cavaleiresca delas. E como eu posso dizer aqui para vocês? E aquelas pessoas, o que elas estavam ali? Cada pessoa ali estava extremamente preocupada com comer, em ganhar dinheiro, em ter a água que foi cortada por esses homens que defendiam princípios. Mas, na verdade, essas pessoas elas eram egoístas, prepotentes, cheias de marcas, cheias de ódio, pessoas cheias de si mesmas, cheias de ganância, cheias de autoritarismo, cheias de um monte de coisas, e elas diziam que elas eram nobres, né? Mas as únicas coisas que elas queriam eram poder, simplesmente poder. E elas não mediam os passos para isso. E aí as pessoas, a partir do momento que elas estão presas dentro da sua questão fisiológica, dentro da sua mentalidade, dentro dos seus problemas, dentro disso, daquilo, como é que elas vão observar as outras coisas e sem falar que elas dependem daquelas questões? Elas não observam todo o quadro da vida, todo o quadro da realidade, todo o quadro disso, daquilo. E aí, veio uma pessoa que era considerada má, que deu a solução para aquelas pessoas, e aí aquela pessoa foi aclamada, e aquele menino que foi apedrejado foi amado pelaquela sociedade. E aí que vem a questão aqui, as pessoas, elas têm aqui, o Paulo aqui, ele definiu que é déficit cognitivo programado. Esse déficit cognitivo programado é muitas vezes criado ou pelo objetivo que a pessoa está, ou pelos problemas da vida que ela está, ou pelo que ela vivencia, e isso acaba acontecendo o quê? Acaba fazendo com que a pessoa não veja a verdade atrás das coisas, e elas, infelizmente, ficam, como ele diz, um couro, ficam, como fala, aquelas pessoas que estão com ódio, elas estão unidas, aquelas pessoas que estão tristes, elas estão unidas, aquelas pessoas ali, elas não acham isso da sociedade, estão unidas. Existem várias pessoas unidas por várias coisas, mas ali não existe uma reflexão, só existe um afirmamento, um padrão, uma repetição, aonde que, se alguém não se basear naquilo ali, elas enlouquecem, porque elas são dominadas por algum sentimento, e elas vão até apedrejar aquela criança. Eu achei interessante ver isso no desenho, né? Mas a gente vê isso o tempo inteiro na vida real, que deveria ser só sendo um desenho falando da época medieval antiga. Falou aí para vocês, pessoal.